Boa noite. Meu nome é Adriana. As pessoas costumam me chamar de Adriana Lima. Eu sou facilitadora sistêmica e praticante de barra de Axis. E hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre a terceira lei sistêmica. Nós vamos falar hoje sobre constelação sistêmica. A constelação, ela é uma ferramenta sensorial que ela foi criada, por Bert Hellinger. E a constelação sistêmica, ela nos traz amor, ela nos traz harmonia, ela nos traz equilíbrio. E através das 3 leis sistêmicas, que é a lei da hierarquia, que eu falei, se eu não me engano, na semana retrasada, é a lei do pertencimento, que eu falei na semana passada, e hoje eu vou falar da terceira lei, que é dar e receber. E eu fiz algumas anotações aqui importantes para que a gente consiga falar tudo rapidinho e ao mesmo tempo não esquecer de nada muito importante. Boa noite para quem tá aí. Adriana, Camilo, deixa eu pôr meu óculos, gente do céu. Isso mesmo, Adriana, Camilo, Dri, saudade, Eveline, boa noite, Nara, a Nara tá aí arrebentando, começou a fazer constelação, pelo jeito adorou, assim que nem eu, tá aí se especializando, parabéns, Nara, enorme beijo pra você. E a gente vai começar agora, como eu comentei, falando da terceira lei, dar e receber. Que lei que é essa? Onde houver relação, onde houver relacionamentos, esta lei existe. Esta lei, eu dou algo para alguém numa relação e eu recebo essa retribuição. Então essa lei, ela é uma das leis importantes para que a gente também possa ter o equilíbrio. E em quais relacionamentos essa lei se aplica? Eu coloquei aqui. Ela se aplica em relacionamento de casais, Aqui. Ela também se aplica nos relacionamentos entre os irmãos, Família. Ela se aplica também nos relacionamentos empresariais. Também coloquei aqui como se fosse uma empresa, Ela também se aplica dentro das organizações. Ela também se aplica nos relacionamentos afetivos, de amizades. E também em parcerias de trabalho. Eu coloquei alguns membros assim só para dar uma ideia, tá? Então, onde houver pessoas se relacionando, a lei do dar e receber se faz presente, E ela é muito importante porque quando eu tenho aqui, por exemplo, a relação aqui entre irmãos, muitas vezes em um lar, no sistema familiar, ocorre uma certa desarmonia, Tem um que faz mais, o outro, enfim, não é tão comprometido. E a gente acaba desarmonizando o sistema. Por quê? Quando eu tenho alguém aqui, deixa eu pôr até mais pra cá, pra ficar mais fácil de ver. Falando do relacionamento de irmãos, Eu tenho aqui os irmãos, vamos ver se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu pôr mais pra cá. Aqui é aleatoriamente, tá, gente? Um maiorzinho. Eu tenho aqui o relacionamento de irmãos e aí, de repente, dentro de um lar, um faz muito mais que o outro, ou ele também acaba se achando na obrigação de fazer por N razões, e aí o outro, sempre tem aquele mais tranquilão, mais descomprometido, e parece que não, mas isso também contribui para que o lar fique desarmonizado. E isso contribui também para que aquele que faz mais, ele acaba se sentindo cansado. Ou seja, ele dá dentro da relação. Hoje eu tô falando, hoje não, Agora a gente tá falando no relacionamento dos irmãos.
ele dá, e aqui não há o fluxo, né? O fluxo é eu dou e o outro, consequentemente, deseja retribuir. Então existe o fluxo, né? Do dar e receber. Então aqui esse irmão, ele faz mais na relação, ele dá mais e muitas vezes ele não consegue essa fluidez, seja por N razões. Às vezes, esse outro irmão aqui, ele muitas vezes ele não percebe, ou ele muitas vezes se acha, né, no direito de realmente não fazer nada. E nas relações, o que acontece? Como ele não tem essa retribuição, aqui ele não tem esse retorno, e na verdade não é aquele retorno obrigatório, né, onde a gente dá e a gente já quer algo em troca, não, pelo contrário, é uma fluidez natural, né, do dar e tomar. E muitas vezes também, alguns de nós temos dificuldade em receber. Muitos de nós, muitas vezes nós damos muito nas relações, seja entre irmãos, seja entre parceiros de trabalho, pode ser qualquer tipo de relação, seja relações afetivas e também relações empresariais, né, dentro da organização. Muitas vezes nós temos a dificuldade em receber. Por que isso? Porque às vezes a gente inconscientemente acaba achando que não precisa receber, que tá tudo certo, eu faço de coração, enfim, eu tô lá no meu trabalho e aí eu sou aquela pessoa que eu quero ajudar todo mundo, enfim, e aí onde tá pegando fogo, onde tem alguém que levanta, né, o sinalzinho lá da bandeirinha, o cara já vai lá, ele já ajuda, ele já é proativo e ele não tem essa retribuição. E muitas vezes, muitas pessoas desejam retribuir e às vezes quando a pessoa tem dificuldade em receber, ou seja, ela deu, e qual é o fluxo? Ela receber a retribuição, ela não consegue receber. Às vezes é algo inconsciente, mas às vezes ela acredita que ela não precisa desse retorno. Não precisa, tá tudo bem, fiz de coração. E muitas vezes aí tá escondidinho aí uma certa prepotência, né? A pessoa acaba achando que ela não tem essa necessidade de um retorno. E sim, todos nós temos. Todos nós somos capazes de dar e de receber. Receber para muita gente é sinal às vezes de fraqueza. Ou seja, imagina, eu não preciso de nada. Eu na minha relação, né? Eu só dou, eu faço isso, eu faço aquilo e tá tudo certo. Porque de uma maneira inconscientemente eu acabo me sentindo, né? Pode não ser essa a visão, né? É tão clara, mas eu acabo me sentindo talvez um pouco melhor que o outro. Então eu acabo também não deixando que ele retribua. E aí isso ocorre uma desarmonia. Então eu coloquei aqui, né, as relações de irmãos, coloquei aqui relacionamento, né, de casal. Deixa eu até mostrar aqui. Relacionamento de casal também acontece muito isso. Um só doa muito, ou ele faz mais que o outro. Então, dentro de um relacionamento de casal, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Eu dou pro meu parceiro o que eu tenho e o que eu posso. E eu recebo dele também o que ele tem e o que ele pode me oferecer. E aí nós temos que tomar cuidado com a expectativa. Qual é a expectativa que eu tenho, que eu criei, seja no relacionamento do meu casamento, seja no relacionamento da minha empresa? Qual a expectativa que eu tenho com o meu superior, com aquele colega de trabalho? Seja nas parcerias de trabalho, né? Então nós temos que tomar muito cuidado também com a expectativa, porque quando eu crio uma expectativa, eu acredito que eu vou receber do outro algo específico.
Ou seja, pode ser que eu realmente me dê mal, porque ele pode retribuir o que ele tem para oferecer e não o que a gente gostaria que ele fizesse. E é aí que começa muitos emaranhamentos. Então eu coloquei aqui para vocês, né? Ó, quando não existe troca, ocorre o conflito, ocorrem os problemas. Por quê? Porque o que quer, o que por exemplo, está se sentindo pesado, né? Aquele que doa muito, ele sente um peso aqui, né? Ele tá sempre cansado, mas tá tudo bem, eu consigo. Não, não, não. A gente tem que fazer o que é possível. Né? Eu era assim, gente. Eu meio que queria ajudar todo mundo. Então bastava me ligar, bastava entrar em contato. Eu saía, eu largava filho, eu largava marido, eu pegava meu carro, eu tinha que resolver. Eu tinha que ajudar. E aí eu comecei a perceber que não é assim. Né? Eu não teria que largar nada do que eu estava fazendo se aquilo não fosse possível. Que eu poderia sim dizer um não, agora não posso, e que tá tudo bem também. E isso era muito natural de mim. Né? Me ligou, precisou, nossa, eu parava tudo. Hoje não, hoje eu encontrei um equilíbrio. E até nessa minha tomada de decisão, né, ou melhor, até no passado, eu acabava realmente me sentindo desvalorizada. Porque eu ajudava muita gente, e aí o que acontece? As pessoas, elas retribuem o que elas têm. E elas retribuem como elas podem. E querendo ou não, eu criava também uma expectativa. E claro, não dá certo, né? Então, qual que é o ideal? Anotei aqui para vocês que eu achei muito bacana. Eu recebo do outro, seja em qualquer relação. Eu tomo. O que é o tomar? Eu aceito. Eu aceito da maneira que o outro pode me dar. E eu retribuo algo meu, né? Olha que lindo, né? Eu retribuo algo meu, ou seja, eu retribuo o que eu tenho para oferecer. E é muito importante também que a gente aprenda a receber. Receber do outro. Receber elogio. Quantas pessoas não conseguem receber um elogio? Né? Que ela acha que não precisa não, tá tudo certo. Nossa, você é uma ótima profissional. Não, imagina, é impressão sua. Nossa, você fez uma comida maravilhosa, né? Ah, não, hoje decidi fazer aí um estrogonofe. Ou muitas vezes retribuir mesmo ajuda. Nesse momento de pandemia, muitas famílias, né, estão precisando de ajuda financeira, de ajuda material, de ajuda, enfim, todo quanto é tipo de ajuda. E às vezes a gente está, né, naquela condição, por exemplo, de, vamos especificar, né, de repente eu consigo doar alimento, tá? Para uma família que é mais humilde, ok, eu vou lá e dou. E aí essa família quer me retribuir. E ela fala, olha, será que eu posso de repente pagar um café para você? Será que eu posso fazer um bolo e te levar? E aí a gente, né, achando que a gente não precisa, nós com aquela dificuldade em receber a retribuição que essa pessoa gostaria de nos dar, né, lembrando que ela vai dar o melhor dela para nós. A gente fala, não precisa. E aí o outro se sente desvalorizado, o outro se sente menor que nós. Então é muito importante. E deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Isso aqui eu já comentei, né? A gente se sente superior. Aquele que tem muita dificuldade em receber, ele, mesmo que ele não admita, que ele não tenha essa consciência, de certa forma ele se sente superior ao outro. Então ele não precisa de receber. Ele não precisa dessa retribuição. E aí ocorrem as compensações, né? Ou seja, eu não consigo retribuir de uma tal maneira, eu recebo muito, ou melhor não, desculpa. E também quando eu recebo muito, eu perco um pouco da minha força, eu perco um pouco da minha capacidade, porque eu tô sempre recebendo. Então,
eu não consigo retribuir, eu não consigo mostrar que eu também posso, eu não consigo mostrar que eu sou capaz de dar também, dar o que eu tenho, mas eu sou capaz. E aí eu me sinto fraco. E o outro vai crescendo, né? Aqui na relação, ó, o outro vai crescendo. Então é algo pra gente ficar atento. E eu coloquei aqui também, né? Quais os níveis, né, desta lei? Escrevi aqui para vocês. Os pais dão a vida e tudo o que é necessário. Então, em relação à lei da ordem de ajuda, os pais nos dão a nossa vida e os filhos jamais conseguirão retribuir esta ajuda. E em relação aos pais, né, dar a vida a nós, tá tudo certo. Realmente a lei ela funciona desta forma. E como os filhos conseguem retribuir a vida, né, que é algo muito grandioso, ou seja, como eu retribuo o amor que eu recebi dos meus pais, a vida que eu recebi dos meus pais. Eu retribuo através das próximas gerações. Ou seja, eu retribuo através dos meus filhos, onde eu vou passar aquele amor todo que eu recebi para os meus filhos. E para casais que não têm da maneira que eu comentei, eles vão retribuir dando aos pais o seu melhor. Então, em relação ao nível da retribuição entre pais, os filhos jamais conseguirão retribuir igualmente, eu quero dizer, né? Mas nós daremos o que nós temos de melhor. Irmãos, eu coloquei aqui também, os irmãos em relação aos níveis de retribuição, vou tirar daqui. Os irmãos, eles estão todos no mesmo nível em relação à lei da ajuda, ou seja, nós damos na nossa relação, o outro toma aquilo para ele da melhor maneira possível e ele também retribui. Este é o fluxo. E eu coloquei aqui também parceiros de trabalho, né, gente? Nós temos parceiros, hoje em dia, né? É muito comum você ter seus parceiros. Estão também no mesmo nível. E aí aqui eu também separei para falar das empresas, né? Então as empresas também, nós temos que lembrar desta lei que se aplica dentro das organizações. Então a gente também tem que ficar atento se a gente não está dando mais do que o necessário, porque muitas vezes nós damos mais do que damos mais do que se pedem para nós. E aí a gente culpa o outro. Nossa, mas eu fiz isso. Nossa, mas na minha empresa, olha, eu ajudei o fulano, eu fiz aquilo, meu chefe pediu isso e eu entreguei muito mais e ele não me reconhece. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Claro que a proatividade é uma grande qualidade que nós temos na nossa profissão, no nosso lar, em qualquer âmbito da nossa vida. Mas a gente tem que perceber quando o dar demais está nos desequilibrando, está nos fazendo sentindo cansados, nos sentindo desvalorizados. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E nós temos aqui a primeira ordem da ajuda. A primeira ordem da ajuda, né, é dar apenas o que se tem. Peraí que eu preciso de óculos. Dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que necessita. Isso também é muito importante. Eu tomo do outro somente o que eu preciso. Não temos a necessidade de tomar. Quando a gente fala tomar, gente, é aceitar da forma que ele pode nos dar, somente o que a gente precisa. E aí, quando que acontece a desordem nessa primeira lei, né?
dar o que não tem, tomar algo que não precisa. Então, quando eu dou o que eu não tenho, ou seja, quando eu dou algo, que eu faço aquele montão de coisa, eu me sinto cansada, eu me sinto esgotada, eu estou dando o que eu não tenho. Ok? E aqui, tomar algo que não precisa. Eu também não preciso receber algo do que eu não tenho a necessidade. E muitas vezes a gente toma, né? Então deixa eu voltar aqui os bonequinhos. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. A Nara tá aqui, a Adri, Eveline, Joelma. Boa noite, Joelma. Eu também tô com saudade, Dri. Boa noite, Joelma. A Eveline colocou, adoro os bonequinhos, ajuda muito. Eu pretendo agora fazer as lives com os bonequinhos, Eveline, espero que realmente esteja ajudando. E em relação também, né, gente, a expectativa, ó. Quero que o outro não pode dar. Isso é uma desordem no sistema. É a tal da expectativa. A gente sabe que a gente sempre cria expectativa, tá tudo certo, mas agora a gente já aprendeu, né, na constelação sistêmica, que a gente vai cuidar da nossa expectativa. A gente vai olhar para o outro com carinho e vai receber o que ele tem para oferecer. E lembrar que da mesma maneira que a gente recebe o que o outro tem para oferecer, nós também só damos o que nós temos. Então a empatia ela é muito importante em todos os nossos momentos. A segunda ordem, eu vou pôr o óculos que eu fiz o meu roteirinho um pouquinho longe aqui da tela, né, para mostrar. Segunda ordem, nos submetemos à circunstância e somente interferir e apoiar à medida que o permitem. Ou seja, quantas vezes a gente se intromete, vamos colocar aqui, vamos colocar em relação de amizade, ó, vamos colocar aqui, quantas vezes a gente se intromete ali, ó, aqui tá o nosso círculo de amizade, né? Nossas amigas, né, tomando aquele chopp, batendo um papo, e a gente se intromete na vida do outro, né? Ó, se intrometo, dou aquele palpite que não me pediu. Ou realmente em uma relação, seja ela qual for, pode ser com seu marido, com seu noivo, com seu namorado, pode ser no seu trabalho, pode ser com a sua melhor amiga, pode ser com a sua irmã, com a sua mãe, com o seu pai. Você interfere na relação. Ou você interfere num assunto qual você não foi chamado. Não, mas eu vou lá. Eu vou lá porque a Adriana, eu percebi que ela estava precisando de mim, eu tenho certeza, ela estava triste, aconteceu alguma coisa. Isso é uma interferência. Então nós temos que tomar cuidado e saber como ajudar. Para ajudar não basta somente ajudar de qualquer jeito. A gente tem que saber se o outro deseja ajuda. Eu também vou falar de mim, gente, porque eu também era assim. Se eu percebesse que tinha um ser humano precisando de ajuda, que eu achava que estava, eu ligava, eu ficava pelo menos ligando uma vez por semana para saber se essa pessoa estava bem. E o que aconteceu? Mesma coisa, né? Quando eu saía atrás de ajudar os outros. Eu percebia que não tinha nada a ver eu fazer isso. E aí, você tá bem? E aí, você tá bem? A pessoa é adulta. Se ela estiver precisando de mim, ela vai me procurar, né? E aí eu comecei a equilibrar isso. E isso pra mim é muito difícil. Porque se eu percebo, eu já quero, né? Vamos ligar, vamos ver o que tá acontecendo. Mas hoje eu me policio, então eu melhorei muito. Eu já entro em contato bem menos. E claro, às vezes a gente percebe que tem alguém precisando. E se a gente chegar com jeito, chegar com cuidado, a gente consegue não ser intrometido, né? Mas eu diria que eu era um pouco afobada. Deixa eu ver o que a Nara escreveu aqui. Adriana, quando a gente é ferido no relacionamento, precisamos dar o troco? Nossa, que pergunta difícil. Precisamos dar o troco. Olha, Nara, você, vamos lembrar das leis, né? Você foi ferida no relacionamento
E aí você vai dar o troco. O que é que você tem para oferecer para o outro? Qual que vai ser a retribuição que você escolhe dar para o outro? Você escolhe retribuir na mesma moeda, fazendo o mesmo que a pessoa fez, ferindo também, ou você escolhe retribuir sabendo e se conscientizando que ela entregou para você o que ela era capaz de entregar. E que hoje, com a sua nova consciência, você é capaz de retribuir de uma outra forma. Talvez de uma forma a entregar o seu melhor, quem sabe. Entende? Porque muitas vezes, Nara, quando a gente quer retribuir, né, essas questões aí de relacionamento, né, a pessoa me feriu, eu vou dar o troco. Nós somos os primeiros a ser prejudicados. Os primeiros, gente, os primeiros. Então, essa pergunta, Nara, eu te devolvo com essa reflexão. Se Bert Hellinger acredita, né, e eu também acredito, né, claro, senão eu não estaria aqui falando das leis sistêmicas, que eu dou, né, eu retribuo o que eu tenho para oferecer. Então, se faça essa pergunta: o que eu tenho para retribuir essa apunhalada aí que eu levei? E aí você vai fazer a sua escolha. Não é da mesma moeda e nem traindo. E aí temos o que dá para igualarmos ao outro e voltar a ter o equilíbrio no relacionamento, correto? Sim. Desculpa, correto? Isso é muito importante. A Joelma colocou aqui, somos duas. Joelma, eu ainda tenho essa característica de sair aí querendo ligar, mas eu já dei uma boa melhorada. E eu acho até estranho, né? Eu saber que às vezes a pessoa precisa, mas eu não ligo. Mas eu também percebi, Joelma, de verdade, que eu estava em desequilíbrio, porque eu estava dando demais dos meus relacionamentos afetivos. E eu não estava recebendo, né? Eu passei por muitas situações que eu não recebi. Não recebi assim, não recebi o aconchego, não recebi o cuidado, a atenção. Então você se sente, né? E aí eu falei, peraí, né? Vamos arrumar isso daí, né? Vamos entrar em equilíbrio. Então, hoje eu sempre estou à disposição das pessoas, né? A Joelma me conhece bem, né? Há anos aí, sempre estou à disposição das pessoas, mas eu já consegui me melhorar um pouquinho. Então, hoje eu... E na família também, viu? Porque na família a gente se mete, gente, vocês não têm ideia, a Joelma conhece bem. Na nossa família, um se mete na vida do outro. E até nisso eu também melhorei para dar um time. E quando eu coloquei aqui a segunda ordem, né? Nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitem. Qual que é a desordem? A desordem é negarmos ou encobrirmos a circunstância ao invés de olhá-las juntamente com aquele que procura ajuda. Ou seja, quando alguém chega em nós solicitando ali aquele nosso colo, aquele nosso apoio, a gente acaba ficando com dó e a gente passa a mão. Pô, amigo, que mancada, né? Mas não esquenta não, né? Você não fez por mal. E aí a gente meio que encobre, né? Aquela deslizada. E claro, a gente sabe que é por amor, mas não resolve, porque a gente enfraquece o outro. A gente não deixa ele perceber que sim, ele errou. E qual que é a desordem aí? Eu passar a mão na cabeça e eu não contribuir para que ele tenha a percepção clara do que aconteceu, né? Então, muitas vezes também a gente passa a mão na cabeça, mas a gente sabe que não resolve. A gente deixa o outro mais fraco, porque ele não consegue perceber o erro. Não que a gente vai ficar, né, mostrando o erro, apontando, culpando. Não, nada disso. Culpa, então, nem pensar. Mas contribuir para que ele tenha esse esclarecimento do que houve e que tá tudo certo. Vamos agora ir pro nível superior, né? Vamos resolver. Vamos resolver o que aconteceu.
E transferência de responsabilidade também, né? Nessa questão aqui dessa segunda ordem. Eu tiro a responsabilidade dele de assumir o que aconteceu, de ser o adulto, né, na vida. Ou seja, eu errei, eu assumo, sou responsável e vamos, bora pra frente. Bora lá, vamos melhorar. Né? O que eu posso fazer então para resolver? Agora, quando eu vou lá, encubro, finjo que não vi, não, meu amigo, você é um santo, né? A gente sabe que você não tinha consciência. Quando a gente sabe que a pessoa tem, é complicado. Vamos ver o que mais aqui. Cláudia, boa noite. Valdirene, boa noite. A Nara colocou aqui, não é na mesma moeda e nem traindo, isso mesmo. A Nara colocou, o que quer dizer é que para que flua o relacionamento é preciso que haja o equilíbrio. Isso mesmo, que haja trocas e essas trocas precisam ser equilibradas. Exatamente, nos relacionamentos precisa da fluidez, ou seja, eu dou, o outro toma e ele retribui e aí fica fluidez, tá bom? E a terceira ordem, se coloca como adulto perante o adulto que procura ajuda. O que significa isso, gente? Se colocar como adulto perante o adulto que procura ajuda. Como que é isso? Confuso, né? Não, vou explicar agora. Uma pessoa precisa da sua ajuda e você olha para ela como adulto e você se comporta como adulto. Parece que isso, gente, é tão tipo, nossa, óbvio, né? Mas não é óbvio. Nós, em muitas constelações, durante muitas constelações, nós temos que usar uma das frases sistêmicas, né? Principalmente quando a pessoa não consegue se desvincular muito do pai e da mãe, a gente usa muita frase, eu sigo a minha vida como adulto. Por quê? Porque eu tenho aqui o pai e a mãe, certo? A criança, ela fica sempre pertinho do pai e da mãe, correto? Porque ela precisa de atenção, ela não consegue sozinha, né? Vou tirar aqui para não bagunçar a visão de vocês. Ela não consegue sozinha, então ok. Aí ela se torna adolescente, também necessita da orientação do pai e a mãe e tudo mais. No momento que ela se torna adulta, olha o que acontece. Deixa eu pôr bem aqui, gente, para trás, senão vocês não vão conseguir ver. No momento que ela se torna adulta, olha o que acontece. Ela vai seguindo a vida dela. E o que é ser adulta? Né, a gente vê muito isso na constelação. Ser adulta é ser responsável, ser capaz de tomar as próprias decisões. Porém, muitos adultos ainda tiveram aí algumas questões lá com o pai, com a mãe, algumas inseguranças e eles ficam pertinho do pai e da mãe. Então, na constelação sistêmica, a gente faz muito esse movimento de pedir para que a pessoa fale para o pai, fale para a mãe. Que eu sigo a minha vida como adulta que sou. Então, aqui também, na terceira ordem de ajuda, é se colocar como adulta. Ou seja, eu sou uma adulta que eu percebi o erro, né, do meu parceiro, enfim, de seja quem for, e eu trato ele como adulto. Ou seja, eu trato ele como o responsável pela situação. Assim, eu consigo dar força para ele. Quando eu trato esse adulto aqui, ó, como uma criança, né? O que você faz quando uma criança erra? Só lembrar. Ah, não foi nada, imagina, coitadinho, né? Tá tudo certo, seu amiguinho não ficou chateado, né? A mãe tá aqui para proteger, o pai tá aqui, então, opa, eu erro, né? E tem sempre alguém ali sendo o responsável junto comigo, né? A criança, ela é assim. O pai e a mãe tá sempre ali do lado, o apoiando, orientando,
e se responsabilizando, né? Inclusive isso é lei. Agora, quando eu sou adulto, não. Eu sou responsável pelas minhas atitudes, sejam elas boas ou ruins, né? Então aqui, quando ele fala se colocar como adulto, ou seja, a pessoa precisou da minha ajuda, eu tenho que me colocar como adulto, ajudá-la a compreender o que aconteceu, olhar para ela como, né, acreditando que ela é capaz de resolver, né, e dando força para que ela siga em frente naquela situação. E muita gente, às vezes a pessoa erra, né, como que ela trata o outro? Como uma criancinha. Ah, não esquenta não, isso daí acontece mesmo. Imagina, errou, não tem problema, vamos embora. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E qual que é a desordem aqui? Cuidado ao fazer o papel dos pais. Nós fazemos o papel dos pais com alguns relacionamentos. Seja relacionamento de marido, né? Marido e mulher. Seja relacionamento, às vezes até de irmão. Eu fico protegendo meu irmão que só faz, né, as cagadinhas lá. Eu tô sempre passando a mão na cabeça dele. Isso não ajuda, né? Ou também relacionamento de empresa, né? O meu amigo foi lá, fez algo errado no trabalho, na profissão, e eu vou lá e passo a mão na cabeça dele. Então, isso também é algo que precisa se atentar. É isso mesmo. Então, eu coloquei aqui, né? Cuidado ao fazer o papel dos pais. E a quarta ordem, né? Eu não vou poder me estender muito aqui. Tem mais ordens, mas aí eu volto para a semana que vem. E a quarta ordem, empatia do ajudante. Desculpa, a empatia do ajudante deve ser focada no sistema do que no indivíduo. Isso aqui é muito legal, gente. Olha, eu vou ler de novo. A empatia do ajudante, ou seja, quem vai dar ajuda, precisa se focar na visão de uma maneira ampla. Eu não consigo ajudar o próximo se eu olhar somente para ele, ou seja, a orientação que eu vou dar para ele em relação à ajuda que ele me pediu interfere só a ele, ou ele tem todo um sistema aqui por trás dele, né? Vamos pôr aqui, ó. Vai interferir mais gente? Interferir não, desculpa. Vai envolver mais gente na sua decisão, ó. Olha como muda tudo, né? Como que eu ajudo, sei lá, o meu amigo que tá precisando da minha ajuda? Eu mando ele pensar só nele? Vai lá, relaxa. Tu tá querendo sair do emprego? Bora, pede as contas. Vamos com calma. Quem mais tá envolvido aqui, ó? Então vamos supor que aqui é a pessoa que eu tô ajudando, tá? Olha quanta gente atrás dele. Então, quando eu olho todo o sistema familiar dele, quando eu olho esse todo, né? Quando eu percebo no que pode ser, em quem pode respingar a decisão que ele vai tomar, eu consigo de fato ajudar. Agora, quando alguém chega para me pedir uma ajuda e eu só olho para ele, olha o que eu faço. Eu ignoro todo o sistema dele. Eu ignoro se ele vai prejudicar o próprio filho, eu ignoro se ele vai prejudicar a esposa, a mãe, a tia. Se for nas relações de trabalho, né, ó, coloquei aqui para representar o trabalho, a organização, tá? Constelação, as mesmas leis se aplicam nas organizações. Essa sua decisão vai interferir seus amigos de trabalho? Como que é isso? Tudo bem para você? Você toma essa decisão e prejudica esse, prejudica aquele. Não, a organização não deixa de ser um sistema, gente. É o sistema organizacional. Nós temos o sistema familiar, que são todos os membros da nossa família. E nós temos também o sistema aqui, ó, um exemplo organizacional, que é os membros da organização, que é o meu superior, que é meu colega de trabalho, que é a tia do café, que é o porteiro, enfim, é um sistema. Cada um ali faz parte de alguns grupos, né, de setores, grupos departamentais. Bom, e aqui, qual que é a desordem? Porque eu tô falando da ordem, tá bom? E da desordem. E aí eu coloquei qual é a quarta ordem? Empatia do ajudante.
deve ser focada no sistema. E qual é a desordem? Desrespeitar outros membros da família, né? Então, quando a gente se foca no indivíduo para ajudá-lo, sem olhar para o sistema dele, sem respeitar que ele tem pai, mãe, irmãos, marido, mulher, enfim, dentro da empresa, ele tem o superior, ele tem o subordinado, ele tem, enfim, todas as pessoas que estão ao redor dele, a gente deixa esse sistema em desordem. E isso, né, gente, não é só Bert Hellinger, né? Isso não é só na constelação sistêmica, pelo contrário. Nós sempre devemos olhar o todo e não somente olhar um indivíduo. Quando a gente olha o todo, a gente consegue ver se a gente vai prejudicar a natureza, que é um sistema, a gente vai ver se a gente vai prejudicar os animais, que é outro sistema. Então, ao nosso redor, ao nosso mundo, nós temos vários sistemas e subsistemas. Então, quando a gente age sozinho, focado somente no indivíduo, a gente não consegue ir para um lugar muito longe, né? Deixa eu ver aqui se tem mais comentários. Isso, num relacionamento de casal, temos que olhar para o parceiro como adultos, exatamente, sim, não é criança. E, gente, isso não é difícil. Se você tá cuidando muito aí do seu marido, da sua esposa, ou enfim, do seu parceiro, se coloque no lugar. Eu tô cuidando como uma mãe cuida de um filho? Fechou. Você tá cuidando dele como se você fosse a mãe. Entende? Isso daí é batata. Ou não, eu tô deixando ele tomar as próprias decisões, confio nele, confio que ele vai conseguir, e se ele não conseguir também tá tudo certo. A gente tá aqui, né, nesse plano para fazer acontecer. Quem não faz nada não erra, não é? E quem faz, erra e acerta. Então, é isso. Deixa eu ver o último comentário da Nara. Que relacionamento de casal é para adultos, isso mesmo, e não para crianças. E para isso acontecer, você precisa se despedir dos pais para fluirmos e estarmos prontos para o outro. Não falei que essa Nara tá uma consteladora de primeira? Exatamente, Nara. É aquilo aqui que a gente explicou, né? Ó, aqui tá o pai e a mãe. A criancinha tá aqui, ela precisa de ajuda. O adolescente também tá um pouquinho mais para frente. E o adulto? O adulto tá aqui, ó. Vamos pôr mais pra cá pra vocês enxergar. O adulto tá aqui, ó, gente. Fluindo pra vida. Então, se o seu filho também tiver muito aí na barra da sua saia e ele for um adulto, libera, gente. Libera, olha pra ele como adulto, olha pra ele como capaz, que com certeza vocês vão dar muita força pra ele. E é isso. Tô muito feliz de concluir essa live. Tá sendo um desafio para mim falar disso aqui sozinha, mas a gente vai se desafiando e, como eu acabei de falar, a gente vai acertando, a gente vai errando, né? E enfim, a gente vai melhorando, tá bom? Segunda-feira, aliás, toda segunda-feira às 20 horas eu estarei aqui falando de constelação sistêmica. Em breve a gente vai falar sobre prosperidade financeira, a gente vai falar sobre transição de carreira, a gente vai falar sobre filhos, não é filhos, desculpa, sobre adoção, enfim, a gente tem muita coisa bacana aí para falar, tá bom? Deixa eu ver os comentários aqui. A Nara, a gente aprende. Com certeza, Nara. A Simone, você é maravilhosa. Você também, linda. Super positiva, super tudo de bom. Adoro falar com você e tô com saudade. Acostumei toda semana, agora você não tá mais, mas tudo bem. Gente, fiquem com Deus. Deixa eu ver a Joelma. Parabéns, muito esclarecedor. Joelma, obrigada. Eu espero que eu realmente esteja contribuindo com vocês, né? E vocês contribuem muito comigo. A cada constelação para mim é um desafio, é um aprendizado. E eu agradeço muito a Deus, né, por colocar pessoas assim como vocês na minha vida.
E saibam que as pessoas se atraem, né, gente, por ressonância. Então, uma vez no curso, o professor falou o seguinte, que a gente não precisa se preocupar em atrair pessoas para constelar, que elas iriam ser atraídas por nós, da mesma maneira que nós também iríamos atraí-las, e que muito provavelmente as questões que essas pessoas escolheriam para constelar seriam meio que muita, como que a gente pode dizer? Muitas questões em comum com você. E isso hoje eu vivo na prática. A cada dia que eu constelo, né, um cliente, eu olho uma questão minha. Isso é muito bom. Claro que às vezes a gente fica mexido, né, gente? A gente fica mexido porque a gente cai a ficha e fala, caraca, eu tenho tudo a ver com essa questão aqui, né? Ali essa questão aqui parece mais para mim do que para o cliente. E isso é muito bom. E a gente tá aí para aprender, tá bom? Fiquem todas vocês com Deus. Gratidão. Deixa eu só colocar aqui na live que eu esqueci de colocar hoje. Pera aí. O tema... Ixi, ele não deixa mais? Ah, tá. O tema de hoje. Lei... Pera aí, gente. Fiquem aí. Sistêmica. Dar e receber. Dar e receber. Gente, a lei sistêmica dar e receber tem mais ordens, tá? É que não dá tempo de falar tudo aqui. Mas eu volto, se eu não me engano, acho que são 7, não lembro bem, tá, gente? Mas eu volto aqui pra falar o restante com vocês, tá? Fiquem com Deus. Um ótimo início de semana. Se cuidem aí, viu, gente? Não se deixem levar por todos que estão saindo na rua. Vá pela sua consciência, vá pela sua responsabilidade. Ouça a sua intuição, tá bom? Isso é muito importante, a gente ouvir a nossa intuição e segui-la. E se cuidem. Beijinho.